a casualidade, né? Então nós sabemos que Ruth, ela entrou no campo de Boaz, por casualidade, né? Casualidade pode ser um monte de coisa, né? Casualidade pode ser um monte de coisa. De repente, ela viu um passarinho bonito passando, ela olhou o passarinho, olhou e falou, aí o passarinho sumiu, ela olhou, nossa, mas esse campo aí é bonito, acho que aí vai dar para mim catar umas espigas, né? Pode ser que ela tropeçou numa pedra e caiu e aí levantou e, nossa, esse campo aí, né? Pode ser que tinha um vento muito forte e fez com que ela virasse para o lado de lá. Pode ser tanta coisa, né? Mas se foi um tropeço, quem controla os tropeços? É Deus. Se foi um vento, quem controla o vento? É Deus. Se foi um passarinho, quem controla o passarinho? É Deus. Portanto, existe casualidade? Existe azar? Sim. Aqui do ponto de vista humano, aqui nesse mundo, é o que mais tem, né? Você explicar para um garotinho lá da Venezuela, né, morrendo de fome, entendeu? Tem idade para pesar 50 quilos e está com 25, você explicar para ele que não existe azar, meio difícil, né? Então, a princípio, neste mundo, o que mais tem é azar. E acaso também tem. As coisas acontecem por acaso. O que nós precisamos entender é que esse acaso também está no controle de Deus, né? E esse mundo, o que mais tem é azar, porque esse mundo não é um mundo de justiça. Você sabe que aqui nesse mundo não tem justiça. Deus é justo, mas esse mundo não é justo. E nós estamos no mundo, né? Então, mas Deus é justo significa o quê? Azar existe, só que, por enquanto, que Deus, no final das contas, não existe acaso. Deus, não existe azar. Deus vai fazer justiça. Entendeu? Porque Deus está no controle de tudo, né? Porque se ele permitiu você tropeçar para ir parar no campo de Boaz, é porque ele tem um propósito. Por que nós temos certeza absoluta que que qualquer que seja o acontecimento que aconteceu ali, para levar ela a se interessar aí pelo Ruth, pelo campo de Boaz, por que nós sabemos? Por quê? Porque Deus já estava escrito, tinha sido uma promessa a Abraão, entendeu? Ela já estava predestinada a fazer parte da genealogia de Jesus, que já tinha sido prometido isso a Abraão. Então foi Deus que fez ela chegar no campo de Boaz. Então a Bíblia diz ali, por casualidade, e isso é verdade, se a Bíblia diz que é por casualidade, foi por casualidade. Só que o que nós precisamos entender é que essa casualidade está na mão de Deus, está no controle de Deus, né? Então a moeda, eu não sei se foi uma moeda, mas nós ministramos aqui sobre o livro de Jonas, né? E então o barco de Jonas lá estava indo a pique, né? E o vendaval derrubando o barco. E aí os marinheiros o que fizeram? Lançaram a sorte para ver por causa de quem que estava acontecendo aquilo. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. Então Deus não tem o controle sobre a moeda? Não sei se foi uma moeda no caso, mas se for outro tipo, não dá na mesma. É a mesma coisa. Deus não tem o controle sobre a sorte? Entendeu? Então, sorte existe, azar existe nesse mundo, é o que mais tem. Injustiça é o que mais tem. Mas só que para Deus não existe sorte, nem azar, nem injustiça. Porque no final das contas, tudo vai ser feito justiça. E o que as pessoas entendem como justiça? Justiça, no final das contas, vai dar tudo certinho para todo mundo e vai todo mundo para o céu. Não. Justiça não é isso. Justiça é se você deve 100, você tem que pagar 100, você não pode pagar 101. Se você pagar 101 é injustiça. Mas também você não pode pagar 99. Se você pagar 99, também é injustiça, tem que ser 100. Significa o quê? Se você pecou e se arrependeu, não tem dívida mais, Jesus pagou por você. Mas se pecou e não se arrependeu, vai ter que pagar tudinho que você pecou, né? E não é mais e nem menos. Vai ter que ser na quantidade certa. E a quantidade certa qual é? Roubou um alfinete é o inferno. Fritar igual linguiça no inferno, para todo sempre. Para quem roubou um alfinete, se não se arrependeu. Porque ladrão de alfinete não pode ter no céu.
No céu só pode ter gente perfeita. E o único jeito de ser perfeito é a gente se arrepender e Deus perdoar e pagar o nosso pecado. Entendeu? Porque não existe pecado pequeno e pecado grande nesse sentido. Porque o pecado grande te leva para o inferno e o pequeno também, se você não se arrepender. Entendeu? Então, aqui, ó. Para Deus não existe acaso. Nossa sorte é Deus quem faz. Né? Então, o nosso destino é Deus quem faz. O nosso destino está traçado. Não existe esse negócio, eu faço meu destino. Né? Não existe isso. Eu faço meu destino. Como que eu sei se eu faço meu destino? Eu nem sei se eu posso sair aí na rua, depois vir um carro e me matar, eu morrer e ir para a glória mais cedo. Eu nem sei se vou viver até amanhã, como é que eu faço meu destino? Né? Como é que eu faço meu destino? Né? Fala para aquele cara que tomou um tiro na perna, numa bala perdida, que estava indo fazer a faculdade, e agora ele não pode mais ir, ficou paraplégico, não tem mais jeito a vida dele. Fala para ele, que é ele que faz o destino dele. Explica para ele. Fala para ele, olha, você faz o seu destino, eu faço o meu. Quem está por cima dessa carne seca, entre aspas, aparentemente, quem está com dinheiro, está com saúde, está tudo certinho, fala, eu faço o meu destino. Quem está doente fala, Deus é que sabe das coisas. Entendeu? A pessoa, enquanto está por cima da carne seca, ela fala, eu faço meu destino. Quando morre, fala, ó, Deus levou. Deus levou. Quando morre, Deus levou. Aí, Deus levou. Não, Deus levou, Deus sabe o que faz. Não é isso que eles falam? Mas quando está vivo, está forte, está com saúde, ele fala, eu faço meu destino, eu. Mas morreu, fala, Deus levou, Deus sabe o que faz. Não, o próprio mundo não fala isso? As próprias pessoas do mundo. Fala isso, Deus levou, Deus sabe o que faz. Só quando morre que eles reconhecem que Deus é soberano, que Deus que faz o nosso destino, só quando morre. Entendeu? Só quando morre. Então olha aqui, ó, Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Você pode lançar sorte, mas quem decide no final é Deus. Olha, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. A decisão final sempre é Deus. Mas pastor, então nós somos fantoche, na mão de Deus? Como um computador? Não. Existem aqueles que dizem que tudo depende de Deus e nós somos só um fantoche. Essa é uma linha teológica. Existe uma outra linha teológica que tudo depende de nós, Deus... Como um relógio, Deus deu corda e largou ali, agora você se vira. Tudo depende de nós, os dois estão errados. Né? Tudo está no controle de Deus, mas nós não somos fantoches, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Né? Jeremias 33. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, falo-eis voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Tudo é Deus que faz, é Ele que faz. Eu faço, né? Deus é sempre eu faço. Né? Joel 3:1. Eis que naqueles dias e naquele tempo que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Né? Então, irmãos, põe uma coisa na sua cabeça. O que mais existe neste mundo é sorte e azar. Irmão, não é azar o cara nascer cego? Não é azar o cara nascer feio. Não é azar o cara nascer lá no Iraque. Não é sorte nascer nos Estados Unidos, ou até mesmo no Brasil. Em alguns aspectos, os Estados Unidos é melhor que o Brasil, com certeza, mais desenvolvido. Mas, irmãos, em muitos aspectos, o Brasil é um dos melhores países do mundo. Não é azar nascer na Venezuela. Não é azar nascer em Cuba. Então, irmãos, não é azar nascer no Haiti. Não é azar nascer sem as duas pernas. E grudado no irmãozinho gêmeo ainda. Sianeses que fala, né? Então, o que mais existe aqui é azar. Mas até o azar está no controle de Deus. A sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Tudo está no controle de Deus. Aqui neste mundo o que mais tem é azar. A princípio, na vida do ser humano existe azar, sim. Mas só que, no fundo,
nos finalmente, vamos dizer assim, essa é boa, né? Nos finalmente não existe azar. Para Deus não existe azar, porque Deus está no controle de tudo. E em tudo Ele tem um propósito. Né? Não foi azar Noemi sair da sua terra, ir para Moabe, morreu o marido, morreu os 2 filhos, e ficou pobre. E tudo. Não, irmão, vai lá falar para Noemi que isso não é azar. Ela voltou para a terra dela, nem me chame de Noemi mais, me chame de Mara, porque Deus amargou a minha vida. Não é azar? É. Mas tudo estava no controle de Deus para que se cumprisse o propósito, para que ela voltasse para Israel e levasse Noemi, porque estava escrito que, para que Noemi voltasse para Israel e levasse Ruth com ela, porque estava escrito, promessa a Abraão, que Ruth seria, né, que faria parte da descendência, da genealogia de Jesus. Não. Tinha um propósito de Deus ali para se cumprir. Não. Então o que é que acontece? O propósito de Deus foi cumprido e Noemi foi instrumento usado por Deus. E quando ela chegar na glória, ela vai ver que não teve nenhum azar ali. Ela vai ver que Deus estava no controle e o galardão dela será grande. Entendeu? Então, segundo princípio, a soberania de Deus. Deus é soberano. Né? Eu tenho falado aqui já um pouco sobre soberania de Deus, mas eu não posso deixar de falar, porque o assunto principal ali, né, é um dos assuntos de destaque ali no livro de Noemi, é a soberania de Deus. Né? Que Deus estava no controle de tudo ali, né? E as pessoas estavam pensando ali que as coisas estavam no controle deles, mas Deus estava no controle de tudo ali. Né? Então, olha aqui a soberania de Deus. Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem faz plano, mas o plano que acaba prevalecendo, aonde você acaba parando é onde Deus quis, e não onde você fez o plano. Presta atenção. Né? Provérbios 21, 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus inclina o coração do rei segundo o seu querer. Resumindo, o rei faz a vontade de Deus. Né? O rei Nabucodonosor foi lá em Israel, matou todo mundo, sobrou uma meia dúzia, levou para... Meia dúzia é uma força de expressão, meu irmão, vocês estão entendendo. É mais gente, mas... Sobrou lá uma meia dúzia, levou cativo lá para a Babilônia, matou Israel, matou criança, cortou no meio, entendeu? Tudo. Foi Deus que inclinou o coração de Nabucodonosor. Foi Deus que mandou Nabucodonosor ir lá e fazer aquilo. Foi o juízo de Deus, porque o povo de Israel estava no pecado, a Bíblia é bem clara. Deus inclina o coração do rei. O rei faz o que ele quer. Lógico que essa não era a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus não é que ninguém faça a coisa errada. Né? Mas Deus, né? Até o diabo é instrumento de Deus, viu? Porque Deus não executa juízo. Né? Deus não executa o juízo com suas próprias mãos. Ele usa instrumentos. E muitas vezes o próprio capeta é instrumento de Deus. Né? Então, ó, Mateus 10, 29. Não se vende 2 pardais por um ases, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Né? Você viu um passarinho caiu no chão? Deus consentiu. Né? Deus aprovou aquela queda. Se Deus falasse, não aprovo, não é da minha vontade se o passarinho cair, ele não vai cair. Né? Então, Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. Por que Deus sabe o que vai acontecer daqui 10 bilhões de anos? Porque é Ele que determina as coisas. Não faz a vontade de homens.
Deus não tem compromisso com homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando o homem tem compromisso com a palavra de Deus, aí Deus está tendo compromisso, na verdade, com o homem também, porque ele está tendo compromisso com a palavra, os dois estão, né? No fundo, Deus não tem compromisso com o homem. Já pensou se Deus tivesse compromisso com o homem? O mundo, como é que ele ia arquitetar o mundo? Como é que ele ia organizar as coisas? Cada um puxando para um lado. Já pensou? Uma casa com 2 pessoas. Cada um puxa para um lado. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Já vira uma bagunça na casa. Já pensou? Só vivos agora, fora os que já morreram. 8 bilhões de pessoas quase. Né? Cada um querendo fazer uma coisa e Deus permitindo que você faça tudo. Não. Você pensa que ele permitiu. No fundo, não permitiu nada. Ele permitiu, o propósito dele está se cumprindo. A organização dele está perfeita. Entendeu? A organização dele não sai 1 milímetro fora daquilo que ele planejou. Filipenses 2,13. Porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Segundo a vontade dele, de Deus. Ele efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Correto? Então, o que acontece? As pessoas hoje têm mania de dizer assim, mas eu tenho livre-arbítrio, Deus não interfere no livre-arbítrio. Era só o que faltava, né? Era só o que faltava. Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Parece que Deus é meu servo. Parece que Deus é... Parece que Deus está pecando se Ele interferir no meu livre-arbítrio. Parece que eu é que sou o Senhor e Ele é o servo, né? Ele não pode interferir no meu livre-arbítrio. Não pode, Deus, que coisa mais absurda. Deus pode tudo, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele faz quando Ele faz, não pede conselho a ninguém. Pede conselho a ninguém. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu tivesse livre-arbítrio, eu já teria me destruído há muito tempo. Há muito tempo. Porque Adão no Éden, ele tinha o livre-arbítrio. Na verdade, a única pessoa que tinha o livre-arbítrio foi Adão. Porque Adão não era escravo. Adão era livre. E tinha o livre-arbítrio. Falou, essa aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela ali é a árvore da vida. Você tem liberdade de escolher qual que você quer. E ele escolheu a árvore da morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir dali, ele virou escravo e todo ser humano virou escravo. Então não tem mais livre-arbítrio. Escravo não tem liberdade. Né? Não, mas agora nós somos filhos. Nós somos filhos, mas nós continuamos escravos também. Né? Eu sou amigo, sou filho, mas sou escravo por livre e espontânea vontade. Né? Por quê? Porque ele colocou essa vontade em nós. Não é bem livre e espontânea vontade que eu decidi. Não é nesse sentido, não. Né? Então, o que acontece? O livre-arbítrio, irmão, que essas pessoas tanto desejam, que elas tanto querem, que elas tanto debatem, eu estou falando de cristão mesmo, que se dizem cristão, evangélico, alguns até são nascidos de novo mesmo, mas só não têm muito entendimento, né? Esse livre-arbítrio que as pessoas tanto querem, que elas tanto discutem, que tanto, né, debatem por causa dele, fazem tanta questão desse livre-arbítrio, irmão, ele é igual uma bomba atômica. É igual uma bomba atômica. Não. Se o cara disser, olha, o seguinte, o Brasil está muito perdido e está muita criminalidade, vou dar essa bomba aqui para você, é pequenininha. Ela é uma bomba atômica, você guarda lá na sua casa para se defender. Apareceu o bandido lá, meu filho, você solta ela. Não. Fala, moço, pelo amor de Deus, me leva essa bomba embora, porque eu não sei lidar com ela, o primeiro a morrer sou eu. O primeiro que vai morrer sou eu não sei lidar com ela. O livre-arbítrio é a mesma coisa. Se isso fosse possível, Deus quisesse me dar o livre-arbítrio agora, eu falava, Senhor Deus, por favor, tenha misericórdia de mim de joelho. Eu ajoelhava e falava, tenha misericórdia de mim, não faça esse mal comigo, não me destrua. Senhor, por favor, tenha misericórdia, não acabe comigo, não me destrua, leve esse livre-arbítrio embora, Senhor. Porque se eu tivesse o livre-arbítrio por uma hora, eu me destruiria.
Eu só não sou consumido em meia hora porque eu não tenho livre-arbítrio, porque Deus é que cuida de mim. Agora, se fosse possível Deus me dar agora o livre-arbítrio, a primeira coisa que eu fazia era entregar para Ele. Por isso que eu digo que nós somos escravos de Deus. E aí tem aqueles que discutem. Eu não sou escravo, eu sou servo. Bom, primeira coisa. Escravo e servo no original é a mesma coisa, o significado é o mesmo. Segunda coisa, por que as pessoas não querem ser escravo, querem ser servo? Porque servo é uma conotação errada, é uma interpretação errada do brasileiro. Na cultura nossa é uma interpretação errada. Mas qual a interpretação que eles têm do servo? O escravo é obrigado a servir. O servo não, eu sirvo se eu quiser. Se você serve a Deus, se você quiser, você não é digno de chamá-lo de Senhor. Então o Senhor é você mesmo. Quem serve a Deus quando está com vontade, quando quer, quando acha certo, não pode chamá-lo de Senhor. Pode? Não pode. Né? Pastor, mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em entender essa questão do livre-arbítrio por causa da livre agência. Tem uma expressão, um termo assim, teológico, na teologia reformada, que chama livre agência. Livre agência. Então, livre agência não é livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio. O homem tem livre agência. Né? Qual que é a diferença, então? Né? O livre-arbítrio é o homem poder escolher entre o bem e o mal. Isso o homem não tem. Ele não pode. Ele não tem essa capacidade. Por quê? Porque o homem pecou e ele recebeu a natureza maligna. E a natureza maligna, quem tem uma natureza maligna não pode escolher entre o bem e o mal. Porque a natureza maligna, ela é maligna. A natureza do diabo, ela é do diabo. E ela só pende para o mal. É como um carro desgovernado. Ele tem puxando para a esquerda. E ele só vai ir para a esquerda, a menos que você pegue o volante dele e puxe para o outro lado. Senão ele só vai para a esquerda. Porque a direção dele está torta para a esquerda. Entendeu? Então o homem, ele não tem mais, né? Forças nem condições, e o querer dele também não é para escolher o bem. Então o homem não tem mais o livre-arbítrio. Né? Ele não tem mais. Mas muitas pessoas acham, não, o homem do mundo não tem o livre-arbítrio, mas o crente tem. Agora que nós convertemos, nós passamos a ter. Não. Não. Também não tem. Porque o que acontece? As pessoas do mundo, elas não podem mais escolher o bem. Ela é zero, ela não escolhe. Quando ela escolhe o bem, ela escolhe com uma motivação errada. Entendeu? Então, a pessoa do mundo não tem capacidade de escolher o bem. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, nós conseguimos escolher o bem. Mas aí não é bem nós que escolhemos, é aquela natureza nova de Deus que está em nós. Na verdade, quem escolheu foi Ele. Entendeu? Então, agora que você é crente, você pode tomar uma decisão correta e com a motivação correta, mas o mérito não é seu. Na verdade, foi Deus que fez aquilo. Então, não dá para dizer, mesmo os cristãos, não dá para dizer que nós temos o livre-arbítrio. Agora, nós temos a livre agência. Né? E a livre agência... Perdão, moço. Livre agência explica um pouco aqui, dá para entender melhor o livre-arbítrio, mas é outra coisa. Né? Livre agência, o que é? Livre agência é o seguinte, nós não somos robôs. Você tem a liberdade de chegar numa loja, por exemplo, e escolher entre uma camisa vermelha e uma camisa preta. Entendeu? Isso é livre agência. Então, você tem liberdade de escolher coisas que, do dia a dia, que não interferem no propósito. Uma questão de gosto. Uma questão de gosto que não é pecado nenhuma e nem outra. Mas também tem uma outra coisa que você consegue escolher. A livre agência é o seguinte, você consegue escolher entre fazer um mal maior e um mal menor. Entendeu? Você consegue escolher entre fazer esse tipo de pecado e aquele outro tipo de pecado. Entendeu? Então você consegue escolher. Né? Então, você tem a liberdade de escolher. Se você quer, sabe, matar ou roubar, ou os dois.
Você consegue escolher. O homem consegue escolher. Entendeu? Então ele consegue, o homem ele só consegue escolher o pecado. Agora ele consegue escolher qual tipo de pecado ele quer. Entendeu? Então isso é livre agência. Né? E ele consegue também ir lá na loja e escolher uma calça. Não, eu quero uma preta. Né? Essa azul não vou querer não. Achei essa preta mais bonita. Né? Então ele consegue escolher, né? Entre um pecado menor. Ele consegue escolher se prostituir com uma loira ou com uma morena. Prestou atenção? Isso aí chama-se livre agência. O coração do homem é prostituto. Agora ele consegue escolher se ele quer se prostituir com uma loira ou com uma morena. Entendeu? Ele consegue escolher. Sabe? Se ele vai usar um sapato ou um tênis. Isso chama livre agência. Livre-arbítrio é você escolher entre o bem e o mal. Isso o homem não consegue. Depois que a gente converte, a gente consegue. Mas aí não é bem nós que estamos conseguindo. Aí é Deus que faz através de nós. Então, por isso, ainda mesmo depois de crente, não dá para dizer que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a livre agência. Deus é soberano. 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 Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Tudo está predestinado. Tem dezenas e dezenas e dezenas de textos, não chega a centenas eu acho, mas tem dezenas e dezenas de textos que são bem claros que os salvos foram escolhidos antes da fundação do mundo e tudo foi pré-determinado por Deus, planejado por Deus. Deus já sabe o que vai acontecer lá no final. Por que Ele já sabe? Porque Ele pré-determinou tudo, meu Deus. Terceiro, Deus subjuga, não é subjulga, não. Subjuga, é julgo, fala de julgo. Né? Deus subjuga a vontade humana. Isto é, não tem esse negócio de querer fazer a sua vontade. Né? Deus, ele interfere na sua vontade mesmo, na nossa vontade mesmo. Olha aqui, ó, Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? É uma pergunta, mas é uma pergunta afirmativa. Né? Quem pode fazer ele voltar atrás? Quem? Aonde você vai achar alguém que pode fazer ele voltar atrás? Então essas pessoas que têm mania de falar que Deus não interfere no livre-arbítrio, deixa eu falar uma coisa para você. Balaão, a Bíblia diz que Balaão foi contratado por um povo perverso para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão era um profeta. Ele foi contratado por um povo perverso para amaldiçoar o povo de Israel. E o que acontece? A Bíblia diz que aquele que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Né? Então, o que acontece? Balaão recebeu dinheiro, foi para amaldiçoar o povo, só que ele, no pensamento dele, ele pensava em amaldiçoar, mas Deus colocava a palavra de bênção na boca dele. Não, sem querer, ele abençoava. Está escrito na Bíblia. Entendeu? Subjugou a vontade de Balaão e fez a vontade dele. Impediu que a vontade de Balaão fosse feita e fez a dele, porque ele é Deus, ele é Senhor. Gideão, a Bíblia diz que Gideão não queria reinar, mas Deus não pediu opinião se ele queria ou não queria. Deus falou, é você. Jonas, teve o livre-arbítrio? Teve. Quer dizer, livre-arbítrio não, ele teve a livre agência. Ele teve a livre agência. Ele podia escolher ir numa boa, de acordo com a vontade de Deus, ou ir na barriga do peixe. Mas deixar de ir, ele não tinha essa opção. Porque Deus o determinou que ele fosse a Nínive pregar a palavra. Ele tinha a livre agência. Ele podia ir por bem ou por mal. Mas escolher não ir, ele não tinha essa opção. Ele não tinha essa opção. Moisés não queria
libertar o povo. Não é que não queria libertar ele queria, mas ela achava que não era ele a pessoa para liderar. Mas Deus falou, não, é você. Faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó é instrumento de Deus para perseguir o povo. Jesus teve livre-arbítrio? Não. Jesus fez uma oração que saía sangue, que suou sangue. Se for possível, afasta de mim esse cálice. O que ele disse? O que ele queria dizer com isso? Se for possível, me livra de morrer na cruz. Deus nem respondeu. Já estava predeterminado para ele morrer na cruz. Jesus não teve livre-arbítrio. Entendeu? Judas teve livre-arbítrio? Não. Paulo teve livre-arbítrio? Eu fico imaginando esse povo que fala que Deus derrubou ele do cavalo, deixou ele cego, acabou com ele. Entendeu? E depois tem uma oportunidade mais para frente ainda que Paulo fala: ai de mim se eu não pregar. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Isso é alguém que é alguém que sabe que não tem um livre-arbítrio. Paulo tinha livre-arbítrio. Se Deus fosse chamar Paulo, o senhor tem um livre-arbítrio, lógico, né? Mas estou pensando em chamar você para o ministério, ser o 12º apóstolo. Você gostaria de vir? Você acha que Paulo ia aceitar? Ele odiava os cristãos. Ele matava os cristãos. Ele perseguia os cristãos. Você acha que Paulo ia aceitar? Irmãos, Maria teve livre-arbítrio? Não! O anjo veio e falou para ela, olha, você vai. O anjo não pediu a opinião dela, o que ela achava. O anjo veio e falou com ela, você vai. Apóstolo Paulo, o anjo falou com ele, Deus falou com ele, você vai. Jesus não pediu a opinião de nenhum dos 12. Você gostaria de ser meu discípulo, de ser meu apóstolo? Ele não pediu a opinião de nenhum deles. Ele disse, vem. E nenhum resistiu. Por quê? Porque o chamado dele foi irresistível. Porque se o chamado dele não fosse irresistível, todos o negariam. Nenhum iria. José do Egito não teve livre-arbítrio, Jeremias não teve livre-arbítrio, ele foi escolhido antes mesmo de nascer. Que negócio de livre-arbítrio, que negócio, você não escolheu nascer. Você não escolheu nascer no Brasil, você não escolheu nascer na rua que você está, você não escolheu seu pai, você não escolheu a sua mãe, você não escolheu esses olhos azuis lindos seus, esse cabelo maravilhoso que ficou um pouquinho mais bonito depois que você fez a chapinha, entendeu? Aquele ali que fez uma progressiva, você não escolheu. Você não escolheu o seu nome, você não escolheu a cor da pele, você não escolheu nada, você não escolhe nada nesse mundo. E aquilo que você pensa que você escolhe também não foi você, foi Deus. A única coisa que você pode escolher por si só é pecar. Só isso que você sabe fazer. Que nós sabemos fazer. Que podemos fazer pela nossa própria força. A única coisa é pecar. Ou pecar mais, ou pecar menos, ou pecar aquele pecado ali, ou aquele outro. Os apóstolos, Jesus não pediu opinião para os apóstolos, se eles queriam, o que eles achavam. Ele não pediu opinião. Deus não pediu opinião de Noemi e de Ruth. Ruth foi escolhida para fazer parte da genealogia de Jesus. Não foi pedida a opinião dela. O que ela achava disso, ela achava legal. Não foi pedida a opinião dela. Noemi foi escolhida para essa missão de ir até Moabe para trazer Ruth. Ninguém pediu opinião. Deus não pediu opinião para Noemi. O que você acha dessa missão aí? Você topa? Não. Irmãos, querem apequenar o nosso Deus.
O homem tem mania de se achar grande demais e diminuir a Deus. Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo, Ele faz quando quer, como quer, não pede opinião de ninguém. Ah, pastor, mas assim Deus é um ditador. E qual é o problema se Ele for ditador? Veja bem, ditador é uma palavra negativa, horrível para nós, o homem ser ditador é ruim. Mas Deus, Ele tem que ter esse ditador mesmo. Como é que Ele vai pedir a opinião dos outros? Aí acabou o mundo. Se ele for na opinião do homem, nós estamos fritos. Ele tem que fazer de acordo com a vontade dele mesmo. Só ele é perfeito, só ele sabe das coisas. Como é que ele vai pedir a opinião dos outros? Como é que ele não vai ser ditador? Eu sei que ditador é uma palavra ruim até de falar. Parece até um pouco irreverente, né? Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Né? Mas é que eu estou querendo ser claro aqui para os irmãos entender bem. Né? Porque, na verdade, ditador para Deus não é uma palavra negativa. Pode ser negativa para o homem. Eu aqui como pastor, se eu for ditador, é ruim. Peraí, eu não sou perfeito, eu tenho que reunir com os irmãos, ver o que os irmãos acham. Isso é o correto para mim. Mas para Deus, irmão, é isso que as pessoas falam. A pessoa acha que Deus é igual ao homem, que também tem que pedir opinião para os outros. Né? Deus não pede opinião de ninguém. Tudo está pré-determinado. Ah, mas então se está tudo pré-determinado, então eu... Está tudo pré-determinado, então vou trabalhar mais para quê? Vamos para o outro princípio, então. A soberania de Deus traz propósito e paz. Ali faltou, meu secretário, faltou colocar a palavra ali, traz. A soberania de Deus traz propósito e paz. Paz e propósito. Entendeu? Então, quando você entende a soberania de Deus, você entende também que a sua vida não é sua, ela não está nas tuas mãos, ela está nas mãos de Deus. E quando você entende que a soberania de Deus, que a sua vida está nas mãos de Deus, então você entende que vale a pena trabalhar porque a vitória é certa. Vale a pena se dedicar, vale a pena ser fiel, porque não tem nenhum risco de você perder o seu trabalho. Mas quando você entende que a sua vida está nas tuas mãos, que Deus não é soberano e que tudo depende de você, fica difícil ter ânimo para trabalhar. Por quê? Por quê? Porque você sabe que você pode perder tudo a qualquer momento. Você sabe que o seu trabalho todo, o seu suor, seu cansaço, sua luta pode ir para a água abaixo a qualquer momento. Mas como eu sei que a minha vida não está nas minhas mãos, ela está nas mãos de um Deus soberano, que tudo pode, que não pede opinião para mim, que Ele faz do jeito dele, porque não tem como Ele pedir opinião para mim, porque toda opinião que eu for dar vai ser errada, e a vontade dele é que é certa, entendeu? Então como eu sei que a minha vida está na mão de um Deus soberano, então eu tenho ânimo para trabalhar, porque eu tenho certeza que o meu trabalho não será perdido! Aqui, ó. Eclesiastes 9:11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes, a vitória nem tampouco dos sábios, o pão nem ainda dos prudentes, a riqueza nem dos inteligentes, o favor, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Tudo depende do tempo e do acaso. Então, a princípio, é o que eu já falei no começo, a princípio, aqui nesse mundo, a nossa vida, tudo depende do tempo e do acaso. Entendeu? Não é dos ligeiros. O cara é ligeiro, é fiel, é prudente. É a pessoa mais firme na igreja. Mas ele sai da igreja, o carro bate ali na frente dele e mata ele. E aí? Você viu como que não é dos prudentes? Tudo depende do tempo e do acaso, a princípio. Mas lá no final das contas, Deus vai fazer justiça. Deus está no controle. Este acaso estava no controle de Deus. Né? Este acaso que aconteceu estava no controle de Deus. Então, tudo é Deus que faz. Se a minha vida estiver na minha mão, eu estou frito. Eu posso sair dali e morrer ali na frente. Ou posso morrer antes de sair. Né?
Mas como eu sei que ela está nas mãos de Deus, né, eu posso me desviar. Se a minha vida está nas minhas mãos, a Bíblia inclusive é bem clara, ela diz, se você está de pé, é porque eu é que te sustento. Correto? Entendeu? Eu é que te sustento. A Bíblia é bem clara. Se você está de pé, não é porque você é bom. Não é porque você é forte, que é sábio, que você é fiel. Não, não. É porque eu é que te sustento. Entendeu? Êxodo 14:11. Respondeu-lhe o Senhor. Vê se tudo não está na mão do Senhor, no controle do Senhor. Ó, aqui, ó. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor? Tudo é Deus que fez. Esqueçam essa ideia que Deus só faz coisa boa. Deus, sim, Deus só faz coisa boa, né? Mas quem somos nós para saber o que é bom e o que é errado? O nosso centro de justiça ele foi corrompido, nós não temos mais como avaliar. Qualquer avaliação nossa é corrupta. Entendeu? Então, na nossa avaliação, parece que Deus fez algo ruim ter feito alguém cego, só que não é. Deus sabe o que está fazendo. Entendeu? Ele sabe o que está fazendo. Não. Quem somos nós para julgar o que é certo e o que é errado, e o que é certo, o que Deus fez? Né? Então, o nosso senso de justiça, de julgamento, ele foi corrompido. Né? Ele foi corrompido. É igual aquele juiz do tribunal lá. Né? Aquele do tribunal superior. Algum ali provavelmente deve ter recebido ali uns 1 milhão, 2 milhões ali, com certeza, para votar a favor, votar contra a prisão em segunda instância. Mas tem outro ali que não recebeu nada, mas ele também é ladrão, e ele fala aí, eu posso ir preso nessa segunda instância aí, vocês descobrem o que eu estou fazendo. Aí também, você viu? O nosso senso de justiça foi corrompido. Entendeu? Então respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Né? Quem fez Ruth empobrecer? Noemi empobrecer? Né? Quem fez o marido? Quem levou o marido de Noemi? Quem levou os 2 filhos de Noemi? Foi Deus, irmãos. Foi Deus. Quem escolheu Ruth para ser a nora mais abençoada de toda a face da terra? A ponto de a palavra de Deus falar que uma nora daquela vale mais que 7 filhos. Que nora, hein? Que nora abençoada, hein? Meu Pai Santo. A palavra de Deus diz que uma nora daquela fala, lá no livro de Ruth, vale mais que 7 filhos. Eita nora abençoada! Olha, eu vou falar uma coisa para você, as minhas são abençoadas, viu? Eita nora boa as minhas, bacana, viu? Mas eu acho que, igual essa daí, com essa daí não dá para competir não. Hã? Não dá para competir não. Falar para Paula e para Dani e falar, olha minha filha, vocês são maravilhosa, mas não fica triste não, mas com essa daí vocês não tem jeito de competir não. É, uma nora que vale mais que 7 filhos. Meu pai. Né? Então, irmãos, a soberania de Deus, ela traz propósito para a nossa vida. Ela faz nos dar certeza de que a gente vai vencer. E isso me dá ânimo para trabalhar, isso me dá certeza que o meu trabalho não será em vão, não será perdido. Irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas no Facebook, pessoalmente, Deus vai realizar o seu sonho. Né? Então, nunca pare de sonhar. Aí tem até algumas músicas, alguns cânticos muito heréticos, né? Que,
Realiza meu sonho, Senhor, não será mais o quê. Entendeu? Irmãos, o nosso sonho, o nosso plano, ele tem que dar errado para que o de Deus se realize. Pastor, mas e se o meu sonho bater com o sonho de Deus? Não. O nosso sonho nunca bate com o sonho de Deus. O nosso sonho sempre é oposto. Quando o seu sonho bate com o sonho de Deus, aquele sonho não era seu, aquele sonho já era de Deus mesmo. Já tinha sido Deus que tinha colocado no seu coração. Né? O nosso sonho nunca bate com o sonho de Deus, ele é sempre ao contrário. Entendeu? Enquanto nós estivermos edificando a obra nossa, nós estamos trabalhando contra a obra de Deus. Enquanto nós estivermos trabalhando para realizar os nossos sonhos, nós estamos trabalhando contra o sonho de Deus. Enquanto nós estivermos fazendo a nossa vontade, nós estamos trabalhando contra a vontade de Deus. Enquanto nós estamos realizando a nossa obra, nós estamos trabalhando contra a obra de Deus. Enquanto nós estivermos edificando um reino para nós mesmos, nós estamos trabalhando contra o reino de Deus. Já viu essas pessoas líderes, pastores que estão à frente de uma igreja, mas não abrem mão de jeito nenhum, podem acabar o prédio igual o Saddam Hussein lá. Entendeu? Acabou a igreja, acabou o país lá, não tinha mais ninguém, só tinha ele, mas ele queria continuar reinando, o Maduro lá na Venezuela. Está todo mundo indo embora, os que não estão indo embora estão morrendo, não vai ficar ninguém lá, mas ele quer continuar sendo rei, mesmo que seja dele só mesmo, não tem problema. Entendeu? Né? Tem líderes de igreja que são assim. Um pastor de verdade, se ele perceber que a igreja vai ter um prejuízo muito grande e ele se afastando, isso traria algum benefício para a igreja, ele não tem dúvida de fazer isso imediatamente. Ele não tem dúvida. Mas esses que estão edificando um reino não abrem mão, isso aqui é meu, porque eu consegui, porque foi eu que edifiquei, porque foi eu que plantei, até aqueles brócolis ali foi eu que botei. Entendeu? Sabe, aquela porta foi eu que ajudei segurar o carpinteiro botar. Sabe, esse piso aqui foi eu que carreguei para dentro para o cara botar. Entendeu? Sabe, esse púlpito foi eu que fiz. Entendeu? Essa igreja aqui, ninguém me tira. Já vi muito pastor falar isso no púlpito. Isso aqui ninguém me tira. Entendeu? Sabe? A pessoa está edificando um reino particular para si. E quem está edificando um reino para si, ele no fundo, ele já está trabalhando contra o reino de Deus. Pastor, mas então eu não posso sonhar assim, eu tenho uma casinha razoável, assim, uma casa boa, confortável para colocar meus filhos. Não, esse não é um sonho seu, esse é um sonho de Deus. Esse aí é a vontade de Deus. Não. Nós sabemos claramente pela Bíblia que essa é a vontade de Deus, que você consiga educar seus filhos direitinho, que você tenha uma família estruturada, tenha as condições, o pão de cada dia está escrito na Bíblia. Isso aí não é um sonho seu, isso é um sonho de Deus. Entendeu? Entendeu? Então, pastor, mas além da casa eu queria ter um carrinho também. É um sonho de Deus também. Depende. Você quer ter o carrinho para se aparecer, para dar umas debandeadas de vez em quando, aí já não é sonho de Deus. Mas você quer ter um carrinho para cuidar melhor da sua família, trazer a família para a igreja, para vir mais para a igreja. Estou indo pouco na igreja, mas tendo um carrinho eu consigo ir mais. Entendeu? E também, sabe, dá um pouquinho de conforto à minha família e tal, não passei de vez em quando. Se tivesse coração, isso aí não é sonho seu, isso é sonho de Deus. Não. Isso aí é sonho de Deus. Está escrito, é claro, a Bíblia é clara. A perfeita vontade de Deus não é o seu povo, né, passando fome. Não é. A perfeita vontade dele, né? É lógico que o homem acaba passando fome por causa do pecado. Né? E Deus, muitas vezes o próprio Deus faz com que o homem passe fome. Mas isso aí é por causa do pecado. A perfeita vontade dele é que não houvesse pecado para não precisar de passar fome. Né? Se Adão não tivesse pecado, não existiria fome na terra, não existiria doença, não existiria falta de coisa alguma. Né? Então, veja bem, os planos de Noemi deu tudo errado. Mas o de Deus deu certo. Entendeu? Porque os planos de Noemi, aliás, nem tinha sido Noemi que tinha feito os planos. Quem tinha feito os planos, né? Porque em Israel, você sabe, a família, até hoje,
cristão deve ser assim, e deve ser assim também aqui. Mas lá era mais rigoroso ainda, que mandava era o homem, e hoje deve ser, continuar sendo assim, né? Mas naquele tempo a gente sabe que eles levavam isso com muito rigor. Então, com certeza foi Elimeleque, o marido de Noemi, né, que decidiu, a própria Bíblia diz que foi, né? E ele decidiu, e provavelmente decidiu sozinho, né? Ele decidiu ir para Moabe. Né? Elimeleque, marido de Noemi. Então, quem fez os planos, na verdade, foi, né, Elimeleque. E Noemi também deve ter, né, entrado no seu coração também esses planos depois, né? Deve ter entrado também. Mas aí deu tudo errado. Mas o plano de Deus deu certo. Porque o plano de Deus é que Ruth viesse de Moabe para Israel, porque ela faria parte da genealogia de Jesus. Olha que coisa. Né? Então, na maioria das vezes, se não for sempre, os nossos planos têm que dar errado para que a vontade de Deus prevaleça. Né? Para que a perfeita vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Né? Ela sempre vai prevalecer. Mas para que a vontade de Deus prevaleça, e a gente não atrapalhe. Porque a vontade de Deus ela vai prevalecer do mesmo jeito. Entendeu? Mas a questão é a seguinte. A vontade de Deus prevaleceu de que maneira? Na vida de Jonas, a vontade de Deus prevaleceu. Foi feita a vontade de Deus e acabou. Deus ordenou, quem pode mudar? Mas de que maneira que prevaleceu? Ela podia ter prevalecido Jonas indo de boa. Senhor, muito obrigado por me encarregar essa missão. Deus, aquele povo lá é sanguinário. Eles mataram muita gente de Israel. Mas se o Senhor está mandando, Senhor, sabe, eu sou fiel ao Senhor. Eu estou indo. Ele podia ter ido desse jeito. Né? Então, mas se a vontade de Deus já vai acontecer, então eu não preciso fazer nada. Precisa. Você viu como a vontade de Deus ia se cumprir de uma maneira ou de outra. Mas Jonas é responsável pelo que ele fez. Jonas fez o negócio errado. Então, Deus, Ele não dá a oportunidade de você mudar os planos dele. Mas Ele dá a oportunidade de você fazer o errado se você quiser. Prestou atenção? Que coisa? Ele não deu a liberdade para Jonas não ir a Nínive. Mas deu liberdade para Jonas ir da maneira errada. Prestou atenção? Por isso que nós somos responsáveis pelos nossos atos. A vontade de Deus prevaleceu na vida de Jonas, alcançou Nínive, Jonas foi até Nínive, foi. Mas isso não isenta que Jonas pecou e que ele tem que responder pelo pecado dele. Prestou atenção? Então, o último para encerrar. Quinto princípio, a responsabilidade humana, então. Já falei um pouco, mas vou falar melhor aqui. A responsabilidade humana. Deus é soberano, mas o homem é responsável pelo que ele faz. Olha aqui, ó. Romanos 9, 11, 21. Deus é soberano e tudo foi escolhido antes da fundação do mundo. Ainda não eram nascidos os gêmeos ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Né? Deus tem um propósito e Ele elege antes de tudo. Ele não elege ninguém porque esse aqui é bom, porque ninguém é bom. A Bíblia é bem clara, bom só Jesus. Eclesiastes fala, entre os homens encontrei um, entre as mulheres nenhuma, significa nem Maria. Lógico que Maria é uma mulher maravilhosa, mas assim, perfeita não é. Né? Ela mesma disse, chamou Jesus de Salvador dela. Né? Então, vou ler de novo, começar a ler de novo. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci de Esaú. Aborreci aqui no grego significa odiar. Ele odiou Esaú antes de Esaú nascer e antes de Esaú fazer o bem ou o mal. Por que isso aqui? Porque num certo sentido aqui,
Jacó simboliza os eleitos, os escolhidos, os salvos. Jacó simboliza os eleitos. Esaú simboliza os não eleitos. Ele odiou os não eleitos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já odiava os não eleitos. Por isso, esses não foram eleitos. O texto aqui está bem claro. E são dezenas de textos que confirmam isso aqui. Que quem é salvo foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, já estava determinado que Jesus ia morrer também. Na cruz. Então, como está escrito, amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Antes deles ter feito o bem ou o mal. Antes deles terem nascido. Que diremos, pois? Aqui vem a resposta. Porque quando você lê até aí, se eu ler só até aí e parar, os justos, os santos, os perfeitos, os semideuses aqui da terra, eles vão dizer, mas isso não é justiça, isso não é justo, como que escolheu um? Então se você acha que Deus errou, então, fala com ele para você ir lá no lugar dele. Para ele descer e você subir. Você acha que Deus errou? Você acha que Deus não é justo? Se você diz que isso não é justo, então você está dizendo que Deus errou. Se Deus errou, para ele descer e você suba lá no lugar dele. Se nós lemos até aí, só. Mas se nós continuarmos a leitura, nós vamos entender. Se quisermos entender, Versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Olha, Deus sabendo que o homem já ia questionar, ele já explica, A injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Versículo 15. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar de Deus a misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei. Não tinha como Faraó ser salvo, não tinha como Judas ser salvo, porque eles não foram escolhidos para ser salvo. Faraó foi escolhido para ser faraó, para ser perseguidor. Judas foi escolhido para trair Jesus, não tinha como ele ser salvo. Judas, na verdade, é o próprio demônio, é um símbolo do demônio. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Então, o que acontece? Se eu tenho uma dívida, se eu tenho uma dívida, eu devo aqui R$1.000 para o Dryon. Eu tenho que pagar. Mas aí a Isadora fala assim, mas por que você pagou R$1.000 para o meu marido e para mim você não pagou? Paguei para você eu não devo nada. Eu só devia para ele, por isso que eu paguei ele. Para você eu não devo nada, por que eu tenho que pagar? Mas a ele eu devo, eu tenho que pagar para ele. Agora, o presente. Nenhum dos dois me deve nada. Mas eu decido dar um presente para a Isadora e decido não dar para o Dryon. Qual é o problema? Estou fazendo algum pecado? Estou pecando? Não, é o que o texto diz. A misericórdia é um presente. Então eu tenho misericórdia de quem eu quero. Eu não sou obrigado a ter misericórdia de todo mundo. Não sou obrigado a ter misericórdia de todo mundo. Continuando a leitura. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Aí ele fala, quem jamais pode resistir à vontade de Deus? De que ele está se queixando? Está se queixando do quê? Está reclamando do quê? Quem é você para reclamar de alguma coisa? Versículo 20. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, Deus é soberano. Faz como Ele quer. Mas isso não isenta a responsabilidade humana.
Eu já falei para vocês, Deus é soberano, escolheu Jonas para ir até Nínive. E Jonas não teve a opção de dizer não, mas Jonas, ele não tinha a opção de não ir, mas Deus permitiu a ele a opção de fazer da maneira errada. Então, por isso, nós somos responsáveis por nossos atos. Não? Então, não significa que porque Deus já falou que Ele é soberano e vai acontecer, que nós vamos ficar parados, esperando cair do céu. Ruth foi trabalhar. Ruth já tinha entendido o propósito de Deus, mas ela foi trabalhar. Foi colher espigas, e o texto ainda diz que ela trabalhou o dia inteiro. Ela deu duro danado. É duro danado é que é a minha expressão, né? Mas aí foi isso que o texto falou em outras palavras. Né? Ruth foi. Aí o que aconteceu? Ruth já sabia que Boaz era o seu resgatador. Porque existia a lei em Israel que quando uma pessoa ficasse muito pobre, um parente próximo que fosse rico poderia comprar de novo. Até se ficasse escravo, poderia comprar a liberdade. Ou se tivesse perdido a propriedade, poderia comprar a propriedade. Um parente próximo rico. E ela já tinha percebido. A sogra, na verdade, tinha percebido, as duas tinham percebido, que Boaz era esse parente próximo. Boaz era esse homem rico que era o libertador dela. Boaz era o libertador. E aí o que Ruth fez? Noemi falou, esse Boaz já chama o nosso libertador, não precisa fazer mais nada. Dorme o dia inteiro porque Deus já chama o libertador. Deus é que vai fazer. Esse homem vai te libertar. Não. Noemi falou para ela, você vai, encosta nele, deita nos pés dele. Entendeu? Naquele tempo isso era uma coisa, né, normal da cultura deles, não era algo, né, assim, perverso, não era algo, né, ruim. Vai, deita, cola nele. Quer dizer, em outras palavras, né, se arrumou, se pintou. Não, para que me arrumar? Posso ir com a roupa de... Posso ir com o pijama? Deus já falou que é ele? Entendeu? Não. A Bíblia diz que ela se arrumou. A sogra falou para ela se arrumar. A sogra arrumou ela, botou a roupa mais linda, deixou ela linda. Que nem nos dias de hoje seria, fez uma progressiva, botou um longo daquele, um salto, um perfume daquele bem chique. Seria nos dias de hoje isso. E ficou na linguagem de hoje agradando Boaz. Ficou, você entendeu? Em outras palavras, trabalhando, fazendo a parte dela, mesmo sabendo que era ele. Ela sabia que era ele. Mesmo assim, ela obedeceu a líder, que era a sogra no caso, sua líder espiritual, obedeceu a líder e foi e batalhou pelo seu amado, pelo seu resgatador. Entendeu? Então, depois Boaz casa então com ela, né, e resgata. Então, então Ruth obedeceu a Davi. O homem é responsável, Deus é soberano. Deus falou que o povo de Israel, que Jesus viria. Falou que viria o Salvador. O povo de Israel não creu, o povo de Israel não fez nada certo, o povo de Israel fez tudo errado, o povo de Israel teimou, estava tudo contra. E aí o que aconteceu? Por causa disso Jesus não veio? Não. Jesus veio, porque a vontade de Deus é que prevalece. Mas o povo de Israel teve consequência por causa disso. Samuel vai na casa de Jessé e unge Davi. Fala, você vai ser o rei de Israel. E o que Davi fez? Ficou sentado esperando. Não precisa fazer nada. Deus já falou que eu vou ser o rei de Israel, eu vou ser o rei de Israel e pronto, acabou. Ficou em casa, dormindo. É isso? Não. Sabe o que eu imagino? Sabe o que eu imagino? Você fica pensando assim. Você fica pensando o seguinte. Cara, você... raciocina aqui comigo. Raciocina comigo. O homem, 3 metros de altura. 3 metros de altura tinha o Golias. 40 dias vindo todo dia afrontar o exército de Israel. 40 dias. Vindo afrontar o exército de Israel. Você viu como que a soberania de Deus, ela gera fé, gera ousadia e dá vontade de trabalhar? Você vai ver agora.
Provavelmente, com a certeza. Por que Davi, eu não sei, só Deus sabe o que estava no coração de Davi, mas é praticamente certeza. Por que Davi olhou para Golias e falou: o exército de Israel não pode lutar com ele, mas eu posso. Por quê? Porque o exército de Israel não tem uma promessa que vai reinar. Eu tenho. Como Deus falou para mim que eu vou reinar, então é impossível eu ser morto. E não tem como ele me matar. Eu posso enfrentar ele. Porque Deus é soberano, Deus já declarou que eu vou reinar. Então eu posso enfrentar ele, porque é impossível eu morrer. Eu vou viver. Não tem como ele me matar. Se ele me matar, a palavra de Deus não se cumpre. E Deus é soberano. Então Davi entendia que Deus era soberano, por isso ele teve fé para enfrentar o Golias. Prestou atenção? Quando nós entendemos na soberania de Deus, quando a nossa confiança está nele, isso nos dá fé para enfrentar as dificuldades. Mas o povo fala que é o contrário. Ah, mas se eu creio que Deus é soberano e a vontade dele não pode voltar atrás, então para que eu trabalhar? O povo entende ao contrário porque quer. Eu estou certo ou estou errado? Abraão, Moisés, por que eles... Amém. Louvado seja Deus, vamos ficar de pé. Põe uma musiquinha aí, minha secretária. Ai, ai. Então, irmãos, não existe essa história. Se Deus é soberano, se está tudo predeterminado, então eu não tenho ânimo para trabalhar. Muitos, quando entendem a predestinação, entendem a soberania de Deus, acontece isso mesmo. Mas a pessoa entendeu uma parte, ela não entendeu tudo, ela entendeu meio errado, entendeu? Se a gente entender bem certinho, entender corretamente, quanto mais você entender que Deus é grande, quanto mais você entender que a sua vida está nas mãos dele, mais ânimo para trabalhar você vai ter, porque mais fé você vai ter. O cara não queria me matar lá em Ubatuba, o traficante. O cara não queria me matar. Traficante. O que você acha se um traficante ameaça você te matar? O que você faz? Hã? Eu não tinha assim a certeza, Deus não tinha falado para mim claramente igual tinha falado a Davi. Mas eu não deixei, eu não deixei de fazer as mesmas coisas que fazia, continuei dirigindo a igreja, né? E eu falei, esse cara vai me matar, eu acho que não, porque eu tenho tanta certeza que Deus tem um propósito na minha vida, vou ser pastor, na época eu não tinha sido ordenado ainda. Falei, Deus falou para mim que vou ser pastor, mas eu não tinha dado certeza igual a Davi assim não. Mas mesmo assim eu confiei nisso. Falei, não é possível que ele vai me matar, pô. Mas Deus me escolheu para ser pastor, cara. Desde que eu me converti, eu tinha certeza que ia ser pastor. Esse cara vai me matar, não vou ser pastor? Como é que vai ser? Entendeu? Foi isso que me deu fé. Senão, de repente, eu tinha fugido de lá, cara. Bom, traficante. Você sabe que é traficante. Fala que vai te matar. Aí tem irmão que mora na rua pra frente da casa dele. Você tem que passar na frente da casa dele. Ah! Quando nós entendemos a soberania de Deus, o propósito de Deus, que Deus tem um propósito na nossa vida, nós ficamos mais fé, mais ousadia, mais amor, mais disposição para trabalhar, porque nós temos a certeza que o nosso trabalho não é perdido. Saia do seu lugar, vem aqui à frente para nós fazer uma oração. Vem aqui à frente, dê as mãos aqui, faça uma... Glória a Deus. Isso, deem as mãos aí. Vamos fazer uma oração juntos. Eu creio que o homem, ele tem dificuldade em entender a palavra, por quê? Porque a verdadeira palavra, a verdadeira interpretação da Bíblia, se cada domingo, cada sexta-feira, você entender um pouquinho da Bíblia, mas entender corretamente, se cada sexta-feira
cada domingo você entender um pouquinho da Bíblia, a cada domingo Deus vai ficando maior e mais santo, e você vai ficando menor e mais podre, mais pecador, mais verme. Vai aumentando. Entendeu? Mas por que o ser humano tem dificuldade de entender? Porque ele não quer diminuir assim tanto. A Bíblia diz que ele cresça e eu diminua. A palavra de Deus verdadeira, ela faz Deus crescer e nós diminuirmos. Mas o homem não quer isso. Seja ele crente ou o que for, né? Ele, na sua grande maioria, ele não quer diminuir. Ele quer crescer. Porque até foi ensinado nas igrejas que agora que ele veio, ele vai ser alguém importante. Quando deveria ser ensinado que agora que ele veio, ele vai descer, ele vai diminuir, ele vai entender que ele é um verme, um pecador, um estrume.